daquilo que Deus fez por nós, que foi entregar o seu único filho, que era puro, que não tinha pecado, amém? Inocente, para assumir o meu e o seu lugar e morrer em nosso lugar. E quando a Bíblia fala ao homem assim, ó, examinai o homem a si mesmo, amém? Antes de participar da ceia, nós precisamos fazer um exame, pensar, refletir no que aconteceu para nós estarmos aqui, amém? Antes de nós cearmos, nós temos que fazer uma profunda reflexão, examinar as nossas ações, os nossos comportamentos, se nós estamos realmente dando valor a tudo que Deus fez por nós, amém? Nós precisamos examinar, será que eu tenho feito? Será que eu tenho dado valor ao que Jesus conquistou por mim naquela cruz? Será que eu tenho dado valor ao sangue do Senhor Jesus, sangue puro e inocente, que foi na cruz derramado até a última gota para me salvar? Será que eu tenho valorizado isso, o que Ele fez por mim? Será que eu tenho sido, como minha esposa falou, é difícil. Imagina, o próprio Deus curou 10 leprosos, mas só um que voltou para agradecer. Deus não se agrada da ingratidão. Deus não se agrada, mas será que nós temos sido gratos a Deus pelo aquilo que Ele fez por nós, entregando na cruz o seu único filho para morrer, para ser humilhado, para sair do seu trono, do seu lugar, como Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou para poder morrer por mim e por você. Quando a Bíblia fala, examina o homem a si mesmo, antes, para depois comer o corpo e beber do sangue, está falando, será que você tem dado valor? Porque se nós não temos dado valor a isso, ao que aconteceu, para nós estarmos aqui, então não participa da Santa Ceia. Para continuar vivendo de qualquer jeito diante de Deus, depois de mais uma Santa Ceia? Não. Amém? Então a Bíblia fala para a gente examina. Vê o teu comportamento, vê como é que está a sua vida diante do Pai, diante de Deus. Será que você tem se empenhado, tem se esforçado para fazer a sua vontade, para servi-lo? Ou será que você tem se entregado à vontade da sua própria vontade, da sua carne, sabendo que a vontade da carne é inimizade contra Deus, como nós estávamos pregando sexta-feira? A nossa vontade está sempre inclinada para aquilo que Deus falou para a gente não fazer. A nossa carne está sempre indo contra a vontade de Deus. E aí ele fala, examina, será que você tem negado a si mesmo? Como Jesus falou, aquele que quiser vir após a mim, a si mesmo, tome a sua cruz e sim. Será que eu tenho tomado a minha cruz e eu tenho seguido ao meu Senhor Jesus? Então ele manda a gente fazer um exame antes da gente participar da ceia. E se nós, nesse exame que nós vamos fazer, que já estamos fazendo, né? Amém, glória a Deus, já estamos fazendo agora nesse momento, se nós percebermos que nós não temos dado valor como deveria, então nós temos que pedir perdão ao Senhor, amém? Senhor, me perdoa. E eu vou a partir de agora, dessa santa ceia, eu vou passar a ser melhor. Eu sei que eu vou falhar, mas eu vou estar buscando mais, eu vou estar orando, pedindo ao Senhor a sua força, o seu perdão, a sua direção. Eu vou estar, pelo menos tentando, amém, igreja? Dar mais valor por aquilo que o Senhor fez por mim. Me salvou, estou salvo, nós estamos salvos, ó. Glória a Deus. Se nós morremos agora, aleluia. Amém? Se Deus nos permitir a gente não acordar pela manhã, glória a Deus. Nós estamos salvos.
se Ele permitir que a gente fique aqui mais um tempo, é porque Ele quer fazer obra através das nossas vidas. Mas se Ele nos levar, nós estamos salvos. Já imaginou isso? Então, nós precisamos fazer esse exame. Examina o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer esse exame. Será que eu tenho valorizado a Deus? O mundo hoje parou por causa do jogo. As pessoas se reúnem com a família, sentam na roda dos escarnecedores, né? No meio daqueles que devem, que xinga a pessoa, sai um gol do adversário, a pessoa xinga um palavrão, amém? E aquela coisa do inferno, e aí o homem de Deus está lá no meio, né? Na roda dos escarnecedores. Na roda dos escarnecedores. Ah, mas não, pessoal, a gente somos diferentes, nós somos um povo de Deus. Tudo se fez novo. Essas coisas não tem que ter mais valor para a gente, não. Isso é do mundo. Isso é do mundo, Copa do Mundo. Já está dizendo o nome, é Copa do Mundo. Não é para a gente, não. Isso aí não pode nos seduzir. Amém? Que as pessoas fazem tudo para estar aí, ó. Todo mundo comprou churrasco, cerveja, se endividou toda para poder sentar e ver o jogo, bebendo e fazendo coisas. Aí, se o Brasil perder, se ganhar também, não vai mudar nada da vida deles. É ou não é? Não vai mudar nada. Mas aí se drogou, o casamento foi destruído porque o marido bateu o pé, falou para a mulher: eu vou sair, eu vou ver o jogo na casa. Ela falou: mas não quero que você vá. Eu vou. E saiu para assistir jogo em tal lugar. E aí brigaram com a mulher, o marido da mulher brigou. E aí o casamento ficou pelo fim. Amém? Nós fomos chamados para viver para Deus. Nós vivemos para Deus. É difícil isso, mas é a realidade. Nós precisamos entender isso. É isso que a Bíblia fala sobre examinar o homem a si mesmo. Será que nós temos dado valor àquilo que Cristo fez por nós? O nosso Salvador fez por nós na cruz. Amém, gente? Eu estava lendo aqui na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 11 e 12. Eu vou ler algo aqui, hoje é um culto também de família. Eu vou ler só uns versículos aqui que fala do propósito de Deus. Amém? Que diz assim, 11 e 12, diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. Todavia, nem o homem ou nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão onde? No Senhor. Eu li outra versão, eu vou ler outra versão daqui, que está escrito assim, ó, que é com entendimento bem melhor. Nem a mulher, nem o varão, na Bíblia que eu tenho no meu celular aqui, é uma versão um pouquinho diferente, mas é muito mais clara sobre o que nós vamos falar aqui. Mas não vamos falar muita coisa, não, só sobre o plano do Senhor. A internet começou a atrapalhar o celular aqui, não é? Louvado seja Deus. Olha, diz a palavra: todavia, no Senhor, só para quem está em Deus que tem essa visão. No Senhor, para aqueles que estão em Deus, que verdadeiramente estão em Cristo. Aí diz a palavra, nem a mulher é independente, glória a Deus, do homem, nem o homem é independente da mulher. Glória a Deus. Para aqueles que estão no Senhor, que estão em Cristo. O homem de Deus e a mulher de Deus, ela sabe que ela precisa, o homem de Deus sabe que precisa da mulher dele.
que ele não pode viver independente dela, ele não pode viver sem ela. Deus uniu os dois para viver os dois junto, porque Deus tem um propósito por meio dos dois, amém? Então o homem sabe que ele é independente da mulher e a mulher sabe que ela é independente do homem, porque Deus não pode trabalhar numa casa onde há divisão. Pode? Onde a mulher fala, não dependo de você, marido. É ou não é? E o marido fala, não dependo de você, mulher. Aí um faz o que quer, o outro faz o que quer e fica aquela guerrinha dentro de casa. E Deus mesmo não está no controle. Por quê? Porque é a divisão. Mas quando a pessoa está em Cristo, ela sabe, não, eu dependo da minha esposa, eu dependo do meu marido. Por quê? Porque Deus colocou, nos uniu com um propósito. Então, se minha esposa não somar comigo, vai atrapalhar o propósito de quem? De Deus. E se o marido não somar com a esposa dele, também da vontade de Deus, também vai atrapalhar o propósito de Deus. Amém? Então, nós fomos unidos para servir ao Senhor, porque Deus tem um propósito. E tu pode perceber que quando Deus tem algo para fazer, uma obra para fazer através de um homem, primeiro ele coloca uma mulher de Deus no caminho dele. Ela não é? E vice-versa. Quando ele tem uma obra para fazer através de uma mulher, ele coloca um homem de Deus no caminho dela. E ele une, e diz a palavra que o que Deus uniu, não se separa o homem. Amém? Porque Deus tem propósito. Aí diz assim, versículo 11. Versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, quer dizer, provém do homem, assim também o varão provém da mulher. A mulher saiu da onde? Da costela do homem. Não foi? O que hoje acontece? O homem nascer, ele também depende da mulher, porque ele só sai do ventre. É ou não é? Aí tem, hoje em dia, os homens aí querem engravidar, quer inverter o plano do Senhor, né? O homem quer se unir com outro homem, e aí vê que não dá para dar filho, quer arrumar um jeito de dar filho, de engravidar para ter filho. Está repreendido em nome de quem? Mas é o que o diabo tem colocado na cabeça dessas pessoas aí fora. Vamos dar um jeitinho. Então estão tentando descobrir um jeito do homem engravidar. Olha que loucura. Está repreendido isso. Porque Deus uniu homem e mulher. Amém? Aí diz a palavra aqui. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Glória a Deus. Tudo vem de Deus. É Deus que está no controle de tudo. Então nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, mas precisamos fazer exames da nossa vida. Será que a gente está vivendo segundo a vontade de Deus? É isso que Deus quer nos falar nessa noite. Amém? Será que nós estamos valorizando o que nós recebemos de graça na cruz do Calvário? A nossa salvação? Nós precisamos dar valor, porque nós vamos daqui a pouco sentar na mesa do Senhor novamente e não podemos sentar indignamente. Amém? Como é que eu posso sentar? Senhor, me perdoa. Se eu fiz alguma coisa que desagradou ao Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, me lava com o sangue de Jesus, me purifica e a partir de hoje me ajuda. Eu vou me esforçar o máximo que eu puder para manter a sua vontade na minha vida. Amém? E aí eu estou pronto para participar da mesa com o Senhor. Nós estaremos prontos. Glória a Deus. Mas se a gente não tiver o compromisso de fazer a vontade de Deus, a gente não pode, poxa, eu vou participar da ceia, mas eu vou viver do meu jeito. Eu posso não conseguir fazer a vontade de Deus do jeito que eu quero. Amém?
porque depende da minha busca, da minha oração, vai depender muito, mas eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, desde o momento que eu quero, ninguém me impede. Glória a Deus. Ninguém pode me impedir de estar com Deus, porque eu quero fazer a vontade dele, e ele vendo esse desejo no meu coração, ele vai me ajudar para manter a minha vida em santidade diante dele. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, vamos preparar a ceia do Senhor e nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus. Enquanto a minha esposa vai se preparando, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz, olha o que a palavra de Deus diz. Quando a pessoa vem na igreja, a gente não está vindo para beber e nem para comer, amém? Nós estamos vindo para cear com Cristo, comer o corpo e o sangue que representa que Jesus entregou por nós na cruz. Nós estamos aqui para se alimentar, amém? A nossa carne, assim, renovar a nossa comunhão com Deus e fortalecer o nosso espírito com Ele, amém? Então ele fala assim, versículo de número 1 Coríntios 11, 21 em diante, diz assim, porque comendo, não, versículo 22, não tendes porventura casas para comer e beber? É uma pergunta para nós, e nós temos, amém? Nossa casa tem, graças a Deus, o bom Pai, nós temos comida e bebida, amém? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que não têm, que vos direi, louvai-vos, e nisto não vos louvo, porque aí o apóstolo fala a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, amém? Então, na noite que ele foi o quê? Na noite em que ele seria entregue para a morte, traído. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, sentou com a igreja, com os discípulos, amém? Que futuramente seria a sua igreja que espalharia pelo mundo, glória a Deus. E ele sentou na mesa, pegou o pão e diz, pode preparar em nome de Jesus, vem aqui para frente que eu vou orar, a gente vai encerrar. E diz assim, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, não, pode deixar, e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então nós estamos comendo aqui o corpo de Cristo, bebendo o seu sangue, para anunciar, olha aí, a morte do Senhor até que ele venha. Porque por meio da nossa comunhão com Deus, ele vai nos usar e nós anunciaremos o que Jesus fez pelo mundo. Amém? Vamos pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, que ainda não tiveram oportunidade de estar em Deus, até que ele venha. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, pode a igreja se ficar de pé em nome do Senhor Jesus, se possível, para nós orar, se possível, tá? Se não puder ficar sentado. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos ao Senhor esses elementos, Pai, que aqui é o suco de uva e o pão
que foram preparados. Pai, que nesse momento nós apresentamos ao Senhor, e o Senhor vai consagrar, abençoar, que é o teu pão, o teu corpo e o teu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E nós estamos aqui para trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, que é a sua morte na cruz, que foi o seu sacrifício perfeito, que foi, meu Pai, o seu sangue totalmente derramado na cruz para a nossa redenção, para a nossa salvação. Pai, muito obrigado, Senhor. Consagra, abençoe esses elementos. E quando nós, meu Senhor, sentarmos para participarmos com o Senhor, meu Pai, que o Senhor venha renovar nossas forças, que o Senhor venha nos curar de toda fraqueza espiritual e física, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar a manter a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, Pai, testemunhando da Tua glória, do Teu poder, testemunhando o Teu amor, meu Pai, entre nós, e aonde nós chegarmos. Senhor, abençoa cada um dos Teus servos nessa noite, que todos saiam daqui transformados, abençoados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Vencerá que o Mestre chama a igreja. Vencerá. O Senhor Jesus está chamando todo aquele que ainda não já chegou a Ele. Venha, porque o tempo está se findando. A hora está chegando, aonde o nosso Senhor virá em busca da sua igreja. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Nós te exaltamos nesta noite. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode cortar o vídeo, por favor, em nome de Jesus. Louvado seja.